eu faço uma comparação que a audiência de instrução e julgamento, aliás, aí não é só audiência de instrução e julgamento, não, a própria audiência de conciliação, ela é igual ao clássico de futebol. Não tem uma piadinha aí que rola, que o clássico ele começa antes da bola rolar e termina também muito depois que a bola rolou, né? O jogo ali, ó, aqui em Minas a rivalidade maior é os dois maiores times aqui, né, pelo menos de maior torcida, Cruzeiro e o América, né, os dois times com maior torcida aqui em Minas Gerais. Brincadeira aí com os meus amigos atleticanos. Então a rivalidade aqui em Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético. Por que a gente fala que começa antes? Que antes já começa uma preparação, já às vezes já começa assim, criar aquele clima para o jogo. E aí acontece o jogo, que seria que nós estamos fazendo a comparação com a audiência de instrução e julgamento, e posteriormente o que aconteceu ali no caso da audiência, ou o que aconteceu ali dentro daqueles 90 minutos do jogo, repercutem. Eu vou falar sobre isso. Mas agora explicando melhor essa coisa do antes. Importantíssima a preparação anterior à audiência. Não por um acaso, né, que eu destaco aqui o artigo 357, que fala do despacho saneador. Na verdade, o artigo 357 fala da fase de saneamento, que é importantíssima. Eu já falei sobre isso aqui, tem uma aula específica sobre a fase de saneamento das nossas aulas anteriores. O juiz delimitar qual a prova vai ser feita na audiência. O que ainda está em controverso? Melhor, o que está ainda está controvertido? Desculpa. Delimitar o que é controverso naquele processo. Isso é muito importante. Você ter essa clareza, para você saber, para você chegar na audiência de instrução e julgamento, sabendo efetivamente qual prova que você tem que fazer. Ou ainda, sabendo efetivamente qual a prova que a outra parte busca fazer. Porque às vezes, meus amigos, nós já falamos aqui também sobre o ônus da prova, inclusive até falamos, né, daquela, como que o CPC trouxe, né, essa questão do ônus da prova, a dinâmica do ônus da prova, né, o ônus da prova dinâmico, de que não tem tanta aquela história de alegou, tem que provar, às vezes não necessariamente, às vezes a parte alega e a outra que tem que provar que não é daquela forma, por causa do acesso aí às provas, a gente já falou sobre isso aqui antes. Então, é importante ter clareza qual a prova que eu tenho que fazer, ou que eu quero fazer, seja ouvindo a parte ou as testemunhas, e qual a prova que a outra parte quer fazer. Porque dependendo, para mim está tudo bem, mas e se ela conseguir fazer essa prova? Ou se ela conseguir trazer elementos que possam fazer o conhecimento do juiz, trazer o convencimento do juiz no sentido do que ela postula, eu tenho que estar preparado para não para uma contraprova, mas para me trazer elementos que enfraqueçam essa prova mesmo da outra parte. Vou explicar melhor. Eu quero provar, eu estou sendo demandado de valores que foram desviados do patrimônio. Nós estamos discutindo um divórcio litigioso, eu sou o autor, ou melhor, eu sou uma das partes, não precisa saber se é autor ou réu, e a outra parte diz que né, meu cliente, desviou valores que deveriam ser objeto de partilha. Ok? Ok. E ela quer provar isso na audiência de instrução e julgamento. Tentou ofícios para todos os lados e tal, e agora ela quer provar isso na audiência de instrução e julgamento. E ela quer provar que o sujeito A ou o sujeito B é um laranja a serviço daquele que frauda ali a partilha. O que frauda os bens que foram objeto da partilha. Nesse contexto, nesse curto casinho que eu contei, a gente vê que realmente um ônus da prova vai ser da outra parte. Olha aqui, ó. Sou juiz, eu estou aqui discutindo nesse processo de divórcio a partilha desses bens e a parte contrária desviou patrimônio.
e utilizou desse laranja aqui. E eu quero ouvir esse sujeito aqui, que é o laranja, que seria o suposto laranja, a terminologia que a gente usa para essa pessoa que está ali a serviço, né, de uma fraude, ou que não está ali para um exercício regular do direito. Ok? Ok. Vejam, se a outra parte não fazer essa prova, para mim, então, tá beleza. Mas se por um acaso, sei lá, essa figura esse suposto laranja, deixar transparecer algo lá no seu depoimento, enfim, eu posso simplesmente confiar no dia da oitiva dessa parte e eu mesmo arguir, essa parte não, né? Essa testemunha, que tem diferença parte de testemunha, e eu mesmo arguir ali, tentar, na audiência, já mostrar que ele está mentindo, que foi feito isso aí para criar uma situação que não é verdadeira? Posso. Então, pode ser que basta minha presença em audiência, né? Para mim, na hora da oitiva, né? Desculpa, melhor dizer, na hora da oitiva dessa testemunha, com as minhas perguntas, mostrar para o juiz que isso é totalmente fantasioso, ok? Ok. Mas eu posso também trazer uma testemunha por cautela. Por exemplo, o ex-sócio ou o atual sócio, alguém que trabalhou lá na empresa, para mostrar que não tem nada de fraudulento lá, não. Isso é conversa. Né? Isso aí eu posso também trazer, mas não quer dizer que seja necessário. Não quer dizer que seja imprescindível. Porque nesse caso, nesse contexto, desse casinho muito rápido que eu contei, a prova cabe àquele que está alegando. Então, às vezes, a minha simples presença enquanto advogado, para fazer as perguntas certas, para tentar esclarecer, já é o suficiente. Tá? Então, no despacho saneador, onde há a fixação desses pontos controvertidos, há a fixação do que deve ser provado, né? Ou pelo menos deveria haver, ou que busca ser provado, isso você já delimita, já facilita para a fase de instrução e julgamento. E no nosso caso específico, para a audiência de instrução e julgamento. Então, aí já começa, né? A audiência de instrução já começou antes. Teve despacho saneador, porque tem juiz que não dá esse despacho saneador. Muito embora o CPC de 2015 traz lá expresso. O que o juiz disse nesse despacho saneador? Né, o que dá para entender? Porque às vezes não é muito claro, às vezes pode parecer que está prejulgando, tem juiz que tem alguma resistência com relação a isso. Os juízes do trabalho, eu já falei isso aqui também, eles são bem tranquilos com relação a isso. Eles falam, ó, prova tal, mas eles fazem isso até em audiência, na própria audiência. Ó, aqui o que é controvertido é só tal coisa. É só com relação a tal pedido. E aí vai para a instrução de julgamento para provar aquilo. Mas, é claro, né, gente? Tudo tem como ser objeto de recurso. O despacho saneador, agora, essa figura não precisa ser agravar, agora não, né? Já tem bastante tempo. Antes existia a figura do agravo retido, para você garantir que depois não haja preclusão na hora da apelação. Nada impede, por exemplo, o juiz fazer o despacho saneador, você ir para a audiência de instrução e julgamento, depois em apelação você falar, olha aqui, houve um cerceamento de prova por causa desse despacho saneador aqui que me limitou a audiência de instrução e julgamento só sobre determinado aspecto. Porém, no processo já estava sendo discutido isso, e não era incontroverso, pelo contrário, era um aspecto controvertido, precisava ser audiência esclarecida e audiência de instrução e julgamento, e o juiz não o fez. Isso tudo você pode rever em apelação. Mas, na nossa... caminhando aqui, né, nesse curto espaço de tempo, só para a gente tentar trazer algo de objetivo, começa a sua clareza quanto à prova que você vai fazer com relação à audiência de instrução e julgamento, ou na audiência de instrução e julgamento, na fase de saneamento, ou no despacho saneador previsto lá no 357. Inclusive, o Ronaldo está até dizendo aqui, o meu grande amigo Ronaldo, né, advogado aqui de Contagem, fixação dos pontos controvertidos, até mesmo para iniciar o que não é mais incontroverso, até mesmo para cumprimento parcial da lide. Pode ser que em determinadas situações, tem determinadas questões que a gente tem que já pedir um cumprimento de sentença. Em direito das famílias, onde
Muitas vezes existem vários pedidos que decorrem daquela situação que está sendo discutida, do divórcio. Por exemplo, já houve uma fixação de convivência, regulamentação de convivência, que já não é mais objeto de discussão na audiência de instrução e julgamento, nós só vamos discutir só com relação à partilha de bens. Então, por que não? Né? Essa regulamentação de convivência tem que ter sido colocada em prática, já tem que estar sendo cumprida. Ela está sendo cumprida? Ela não está. Então, isso tudo tem que ficar claro antes da audiência de instrução e julgamento para facilitar o seu trabalho e o trabalho do juiz.